Muito bom dia. Bem-vindos ao evento APD Portugal em parceria com a KPMG. A pandemia provocada pelo Covid-19 lançou uma enorme onda de incerteza que se estendeu do Oriente ao Ocidente. Uma paragem parcial da economia atingiu de forma brutal o nosso modo de vida e deixou em suspenso a vida de grande parte das empresas e das pessoas. Seja qual for o ritmo de recuperação da economia, as empresas têm de se reestruturar, adaptar e preparar para resistirem. O foco essencial do negócio é fundamental. No entanto, o atual ambiente económico exige que as empresas atuem com rapidez e qualidade na resposta aos enormes desafios que enfrentam. Desta forma, a Associação para o Progresso da Direção de Empresas, APD Portugal, e a KPMG Portugal unem esforços para ajudar administradores e diretores a fazer as escolhas certas neste tempo de instabilidade e incerteza. Nesta sessão, a APD e a KPMG pretendem ajudar a avaliar as diversas fontes de financiamento existentes, a reorganização empresarial necessária e as oportunidades fiscais de que podem beneficiar. Em nome da APD Portugal, agradeço a colaboração da KPMG e dos seus oradores. Vou passar a palavra à Cláudia Almeida, diretora de marketing do BPI, que vai moderar e fechar o evento. Desejo-vos uma boa sessão. Bom dia a todos. O meu nome é Cláudia e, como a Dália introduziu, sou responsável do marketing de empresas do BPI. Eu agradeço a possibilidade de participar deste debate, mas realmente o interesse é efetivamente ouvirmos os partners da KPMG que nos vão ajudar a perceber aqui alguns temas relacionados com a Covid-19. A primeira pessoa que vai falar é o João Sousa Leal. Ele vai nos falar sobre o impacto que estas mudanças no âmbito do Covid tiveram e estão a ter sobre as empresas. Alguns impactos são já visíveis, outros são ainda esperados, mas vão trazer com certeza muitos desafios de financiamento à economia portuguesa e às empresas portuguesas. Segue-se o Paulo Paixão, que nos vai falar sobre o tema da digitalização e da externalização de funções. Temos vindo a assistir a grandes alterações nesta matéria e é muito importante anteciparmos de que forma é que isto vai impactar na reorganização que as empresas vão ter que fazer no pós-pandemia. Por fim, mas um tema que não só menos importância, vamos ter o Jorge Tainha, que nos vai falar das medidas fiscais e das medidas de flexibilização dos sistemas de incentivos. É muito importante percebermos de que modo é que todas estas alterações, incluindo as que também impactam nas relações laborais, vão alterar a forma de estar e de gerir das empresas portuguesas. E, portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra ao João. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje e como o tempo é curto, eu vou iniciar a minha apresentação, vou partilhar aqui, fazer aqui o sharing da apresentação online e, bom, não sei se já conseguem visualizar. Bom, já. E como foi dito ao início, nós hoje vamos tentar aqui partilhar a nossa visão sobre o que nos aconteceu nos últimos meses e está a acontecer, e parece que é uma situação cuja duração no tempo pode ser variável, como nós sabemos, mas ainda ontem a Organização Mundial de Saúde disse que teríamos que nos preparar para viver nesta situação pelo menos 4 a 5 anos, aumentando bastante aqui o prazo de previsão para encontrarmos uma solução, uma vacina, mesmo que ela apareça, provavelmente vamos ter que aprender a viver com o vírus, e por isso isto requer uma adaptação de todos nós, enquanto indivíduos, enquanto gestores e nos nossos negócios, não é? Sem exceção. Nós, se consigo aqui só mudar o slide, nós, como bons consultores que somos, procuramos, e neste primeiro slide, mostrar ou tentar resumir os vários impactos do Covid, com esta brincadeira de colocar aqui no centro do slide o próprio vírus, uma imagem do vírus. Por isso aqui, basicamente, o que nós vemos, resumindo, é um impacto massivo na economia global. Vamos ter decréscimos muito relevantes no crescimento económico. Em Portugal, há estimativas para todos os gostos, não é? Nós estamos a apontar uma estimativa de 2 dígitos.
Isto é uma crise realmente sem precedentes, diferente de todas as outras, que causou interrupções massivas em quase todos os setores de atividade. Teve também um impacto, e eu diria que este seminário online é o resultado disso, que é uma aceleração digital. Comunicamos todos de forma diferente e tentamos gerir os nossos negócios de forma diferente. Têm surgido várias alterações aos padrões de consumo e também numa lógica mais geopolítica, se quisermos, há aqui um conjunto de alterações que são já visíveis na forma como os países estão a ser geridos pelos seus governantes, nas políticas comerciais, nas políticas de relacionamento com os outros países e nas políticas económicas também que estão a ser postas em práticas para reagir à crise. Nas empresas, e no caso concreto das empresas portuguesas, o que nós vemos é globalmente empresas com balanços mais fragilizados. No tecido empresarial português, que já era caracterizado por terem balanços bastante fragilizados, porque temos, infelizmente, uma situação crónica de excesso de endividamento em grande parte das nossas empresas e também no Estado, como sabemos, e isso é uma das restrições grandes que vamos enfrentar para superar esta crise, é o elevado endividamento da economia portuguesa. O que temos visto é realmente grandes dificuldades em reagir neste cenário de crise, quer no curto prazo e também prevemos algumas dificuldades no médio e longo prazo. Mas, como que todas as crises, não serão só dificuldades, também há algumas oportunidades e necessariamente haverá muita transformação. Resumindo um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, a primeira reação que nós vimos a esta crise assistiu-se nos mercados financeiros. Neste slide vocês conseguem ver aqui alguns exemplos, não é? Ou seja, quer os mercados bolsistas, os principais índices bolsistas, quer português, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, sofreram rapidamente quedas elevadas. Temos assistido a volatilidade e por isso tivemos um período após março em que os mercados recuperaram cerca de 30% e nos últimos dias têm vindo aqui novamente com as notícias que têm vindo a público, quer nos Estados Unidos, porque a pandemia não está controlada e a economia está com uma performance pior do que esperado, aumento de desemprego, quer na Europa, até com este fenómeno agora do Tribunal Constitucional alemão colocar em causa a política monetária do BCE. E por isso temos aqui, eu diria, vários fatores relacionados com o próprio vírus e depois vários outros fatores de tensão que colocam a nossa economia e a economia global num ponto de stress sem paralelo, eu diria, neste século, nem comparável à crise que nós vivemos a partir de 2008, a crise do subprime. Nos mercados de dívida também temos visto volatilidade, há um excesso de liquidez e por isso eu diria que a maior parte das empresas ainda não sentem o impacto no custo da sua dívida, mas o que temos visto em caso de dívida cotada e de obrigações que estão no mercado de capitais, temos visto volatilidade grande, quer na empresa corporativa, quer na dívida. Em termos económicos globais, quer dizer, isto afeta transversalmente toda a economia, quer do lado da oferta, porque temos uma redução devido às paragens dos níveis de produção industrial, quer do lado do consumo, porque as expectativas dos consumidores basicamente estão refriadas, porque há incerteza e por isso há uma redução do consumo. Os próprios investidores também estão a adiar e cancelar investimentos e nós também todos sabemos que um dos principais indicadores do crescimento económico é o investimento. Até olhamos sempre, quando queremos ver dados mais macroeconómicos, para a formação bruta de capital fixo, e se olharmos para esse indicador nas várias geografias, percebemos que nos diferentes países esse indicador hoje apresenta reduções massivas e as previsões de crescimento de formação bruta de capital fixo são realmente desastrosas e vão ter um impacto económico bastante severo. Em termos de balança comercial, também se prevê aqui que a nossa balança comercial seja bastante afetada com esta crise e o nosso setor financeiro também vamos ver como é que resiste à crise e por isso eu acho que está a atuar com alguma prudência, mas tem estado nos últimos anos a resolver alguns problemas nos seus balanços, a sua rentabilidade ainda é bastante reduzida e por isso temos um setor financeiro que também entra para esta crise com algumas fragilidades para conseguir dar um apoio, eu diria, que seria necessário para que as empresas conseguissem superar ainda melhor ou melhor este fenómeno.
Em termos de dívida pública também já falei, não há grande hipótese de aumentar muito mais a dívida, caso também não há grande capacidade de aumentar impostos, porque aumentando dívida teremos que aumentar impostos, e por isso só uma solução mais europeia seria uma solução e mutualização de dívida de muito longo prazo, uma solução com real impacto na nossa economia e nas economias europeias. Setores mais afetados, também acho que já ouvimos todos, bom, e por isso eu não vou perder muito tempo neste ponto, mas eu diria que o turismo e a hotelaria é óbvio que será um dos setores mais afetados no curto e no médio prazo, enquanto não tivermos, e se esta projeção da OMS de 4 a 5 anos for realista e se concretizar, eu diria que vamos ter grandes transformações no setor do turismo. Já estamos a ver, e nossos clientes, com grandes dificuldades neste setor. O setor dos transportes também tem, e como sabemos, sobretudo a aviação, houve uma disrupção total e não esperamos que no curto e médio prazo as coisas se alterem, por isso vamos ver grandes alterações nas frotas das transportadoras aéreas, estão a necessitar de injeções de capital massivas por parte dos Estados, por isso estes serão um dos setores mais afetados, e eu diria que o paradigma que tínhamos de viagens baratas e acessíveis a qualquer momento, provavelmente vai se alterar. O setor imobiliário também se vai ressentir, e todos os outros setores, eu diria, retalho e indústria tradicionais, o retalho tradicional está-se a ressentir bastante, porque os espaços estão fechados, e na indústria, devido à crise de saúde pública, temos basicamente muitas indústrias paradas, cadeias de abastecimento interrompidas, e por isso temos aqui temos aqui um cenário realmente problemático. Agora, com a reabertura de algumas economias, as coisas podem recuperar um pouco, mas o que estamos a ver é que não estão todas as economias a reabrir em simultâneo, por isso continuamos a ver nos nossos clientes alguns problemas nas cadeias de abastecimento e fornecimento, e por isso alguns problemas em operar com alguma normalidade, mesmo implementando regras de segurança e higiene, permitam operar em turnos, eu diria, mais desfasados, com menos pessoas, mas depois estão com alguns problemas nos seus fornecimentos. O grande retalho alimentar, apesar de tudo, tem-se aguentado, porque as pessoas depois de primeira necessidade, e por isso há algum impacto e alguma redução, mas não têm sido os setores mais afetados, e os grandes ganhadores, há aqui alguns ganhadores neste processo todo, são as telecomunicações e o retalho online e as empresas de tecnologia. E isso conseguimos observar muito bem nos mercados bolsistas, se virmos o que tem acontecido basicamente à cotação das grandes empresas de tecnologia, que nos oferecem estas soluções e outras de digitalização de processos, de soluções de retalho online, ou seja, são os grandes ganhadores, porque basicamente há uma alteração dos hábitos de consumo, da forma de consumir e de transacionar, de gerir os negócios, e estas plataformas digitais são cada vez mais usadas e estão a proliferar por todo o mundo e por todos os setores. Nas nossas experiências e como é que nós temos atuado com os nossos clientes, e são vários clientes que têm pedido o nosso apoio desde o início da crise, nós construímos, e aqui resumimos, não é, uma abordagem que nos pareceu a mais interessante, independentemente da dimensão do negócio, que deve ser seguida. Claro que depois, em função do setor de atividade e da dimensão do negócio, ela é ajustada. Mas no início da crise nós definimos com os nossos clientes que o primeiro período, primeiro mês, as primeiras 4 semanas seriam críticas. Por isso, no curto prazo, devido à ausência de receitas, a uma crise de liquidez, porque a estrutura, os custos fixos estão lá e não se consegue carregar no botão e desligar os custos fixos, e temos a situação de liquidez resolvida, e as empresas não estavam preparadas para essa crise de liquidez. O primeiro momento para nós, criar para já uma equipa de crise, não é? E essa equipa de crise não deve estar circunscrita aos gestores de topo, deve incluir os gestores, os diretores e os responsáveis das áreas críticas do negócio. Podem ir desde as compras à produção comercial, ao marketing e às finanças, não é? E por isso ter um modelo de gestão mais descentralizado para perceber o impacto a cada momento em cada uma destas áreas críticas do negócio. Por isso, mobilizar essas equipas para esses temas críticos e tomar as decisões de forma informada e não em ambiente fechado, num conselho de administração executivo ou num círculo muito pequeno de pessoas, sem ter uma percepção real do que é que está acontecendo nas áreas críticas do negócio. Em segundo lugar, como é óbvio, o que nós fizemos com alguns clientes foi pegar nos planos de negócios que existiam,
e os planos de tesouraria e ajustá-los à nova realidade, quer de curto prazo, e por isso ter aqui um planeamento muito curto prazo, conseguir projetar uma tesouraria numa base quase diária, em muitos casos, por exemplo, aos negócios mais pequenos até desenvolvemos uma ferramenta que permite de forma automática gerar um conjunto de mapas e de informação que serve quer para perceber os vários cenários de projeção do negócio, mas também serve, por exemplo, para aceder àquelas linhas de financiamento, quer as do Covid, quer outras, e apresentar às instituições financeiras um pacote de documentação que agilize o processo de aprovação de crédito. Se criámos isso, mais adaptado a pequenos negócios, nos negócios de média e grande dimensão, basicamente o que desenvolvemos foi planos de negócios e planos de tesouraria bastante mais detalhados e robustos, com os vários cenários de curto prazo e de médio e longo prazo, identificando todos os riscos associados à operação e perceber onde é que estão basicamente os bottlenecks ou as restrições criadas por esta situação. Isto seria no muito curto prazo, ou seja, no curto prazo é fundamental assegurar a liquidez e nas primeiras semanas, 4 semanas, 8 semanas, eu diria que algumas empresas estão nesse momento a aumentar o estoque de caixa e com isto levantar o máximo de linhas e de plafons disponíveis na banca para ter essa liquidez disponível, aproveitar os instrumentos que foram disponibilizados pelo Estado, como o layoff, por exemplo, sendo possível recorrer a esses instrumentos, é importante recorrer para gerir a liquidez, sobretudo. É uma forma de preservar emprego no futuro e preservar a resiliência dos negócios. Isso é muito importante. E depois rever, basicamente, toda a estrutura de custos detalhadamente, aí já num plano mais de médio e longo prazo, e já entra aqui no segundo segmento, 1 a 3 meses, e perceber onde é que estão eventuais gorduras, custos menos críticos, e também fazer uma análise muito cuidada, e estamos a fazê-lo em vários clientes, do fundo de maneio, da gestão de fundo de maneio dos negócios. E nisto, basicamente, nós estamos a começar com os nossos clientes, começamos na análise dos contratos menos críticos e perceber como é que podemos criar uma folga de liquidez, aumentando prazos de pagamento, ou tentando gerir prazos de recebimento também, e basicamente analisando desde os contratos mais críticos para os contratos dos contratos menos críticos para os contratos mais críticos. Isto é fundamental para ganhar esta almofada de liquidez. Ou seja, é um dos fatores críticos de sucesso, eu diria, para nos prepararmos bem também para um momento de retoma económica que vai aparecer e que se espera que apareça rapidamente, mas que será uma retoma provavelmente mais lenta do que esperado ao início, quando começámos a crise, é garantir essa posição de liquidez e de caixa dos negócios. A mais médio prazo, o que nós estamos a começar a preparar e a implementar também, basicamente, é adaptar os modelos de negócio à nova realidade. E adaptar os modelos de negócio aí depende muito de setor para setor, mas tudo passa pela criação, quer de planos de contingência novos, porque nós vemos, por exemplo, a indústria de grande dimensão, os planos de contingência muitas vezes passavam pela deslocalização, ter opções de deslocalização de alguma produção na indústria, ter esse tipo de redundâncias. E vimos que não funcionou porque a disrupção foi na cadeia de abastecimento e na cadeia de valor daqueles negócios, independentemente da localização, não era esse o plano de contingência que tinha que estar, que tínhamos de pôr em prática. O que tínhamos de pôr em prática, provavelmente, em muitos negócios, é ter um número de fornecedores bastante mais alargado, ou seja, reduzir o risco de exposição a alguns fornecedores e reduzir o risco também de exposição a algumas restrições logísticas que muitas vezes as empresas têm, isto mais na indústria, né? E por isso ter aqui um processo mais, eu diria, descentralizado também e com mais opções. E criar essas ferramentas são importantes e introduzir os planos de contingência. O que nós vimos foi realmente essa disrupção ao nível das cadeias de abastecimento que teve um impacto massivo e muitas vezes ainda superior à paragem temporária dos próprios recursos humanos das empresas. Estamos a rever os planos de tesouraria, como já referi, e estamos a implementar com a nossa área de IT Advisory, eu diria, processos mais digitais, ou seja, rever os processos, podem ser desde os processos da área de back-office,
podem ser contabilísticos da área financeira, mas também da área de produção, e rever os processos e introduzir tecnologia e digitalizar os processos de forma a permitir que as empresas adaptem a sua operação ao que é o novo normal, ou seja, uma necessidade provavelmente de ter modelos híbridos de operação, em que não temos todos os nossos recursos a trabalhar nas instalações das empresas, quer no back-office, quer na própria produção, e por isso ter acesso à informação, quer de gestão, quer de produção, em tempo real e acessível de forma digital. E criar também os meios de comunicação para que essa informação flua. E no mais longo prazo, o grande tema é uma maior automação de todos os negócios, seja eles indústria, seja eles Estado. Por isso, esse é o processo de transformação que eu diria que em todas as economias, e na economia portuguesa não será exceção, que as empresas terão que viver, que terão que se adaptar, e quem falhar os momentos certos para fazê-lo, corre o risco de entrar num processo de recuperação muito difícil ou de não conseguir sequer recuperar desta crise e desaparecer, não é? E entrar em situações de insolvência ou de grande distress financeiro. Por último, o que nós temos visto naqueles players, naqueles clientes e naquelas indústrias que têm resistido ou que estão mais bem preparadas é começar a planear também o futuro noutras dimensões, que é no crescimento do seu negócio, quer seja orgânico e inorgânico. Se vamos ter também, e acho que é importante falar disto, a médio e longo prazo, várias oportunidades de aquisição de alguns ativos, eu diria a valores mais interessantes, porque apesar do excesso de liquidez e vivemos num paradigma de múltiplos de transação muito altos, isso vai-se alterar e está-se a alterar, e por isso eu acho que vamos assistir à consolidação de algumas indústrias. Isso é importante no tecido empresarial português, porque ela é relativamente fragmentado e com indústrias de pequena dimensão. Vamos também assistir para criar bolsas adicionais de liquidez e reforço das estruturas de capitais próprios, a alienação de alguns negócios não-core e também carve-outs de áreas de negócio que não são críticas. Nós estamos a ver em algumas indústrias, por exemplo, que têm produções de energia autossuficientes, a fazer basicamente o destaque desses ativos e vender a fundos de investimento e fazer aí basicamente um encaixe financeiro que lhes permite melhorar a sua posição, quer de tesouraria, quer de capitalização do seu negócio. E também uma medida de mais médio e longo prazo, que muitas vezes tem um impacto, até pode ter um impacto no curto prazo de um ligeiro aumento de custos, dependendo se a empresa for muito pequena, mas que torna a sua estrutura de custos mais flexível. Também estamos a ver várias empresas e também estamos a implementar isso, e temos esse serviço, basicamente, que é reduzir os custos fixos, optando por soluções de outsourcing que permitam gerir um conjunto de áreas do negócio de forma mais flexível e enfrentar um panorama económico de maior volatilidade com mais flexibilidade, ou seja, ajustar os custos aos ciclos económicos mais facilmente, optando por soluções em que esses custos estão externalizados em áreas que podem ser desde a área de contabilidade, a área financeira, a área de recursos humanos, e por isso muitas indústrias de grande dimensão já o faziam. Eu diria que isto vai se tornar bastante mais comum a todos os setores e a todas as atividades, quer de grande dimensão, de média dimensão e de pequena dimensão. Bom, para concluir, são realmente tempos difíceis, uma crise sem precedentes, que vai requerer uma grande resiliência e persistência e uma alteração, eu diria, de paradigma na gestão da maior parte dos negócios, e o que nos parece crítico é atuar rapidamente. E atuar rapidamente nas várias frentes, sendo que a prioridade inicial deve ser ter uma posição de liquidez e tesouraria bastante fortalecida. Eu, se me permite, gostava só de, antes de passarmos ao orador seguinte, desafiar as pessoas que estão a participar neste debate a colocarem as questões que entenderem que devem colocar, desta primeira intervenção ou para qualquer uma das outras que se vão seguir, e para isso podem usar o chat que têm na sua ferramenta, e depois, no fim das 3 intervenções, procuraremos gerir por forma a responder a todas as questões que sejam colocadas ou a todas as que seja possível responder dentro do período do evento. Obrigada a todos. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos.
Passaríamos aqui a um tema que acreditamos que vai ser uma tendência no curto prazo, e que o João já falou há pouco, que está muito relacionada, por um lado, com o salto tecnológico que ao longo dos últimos meses conseguimos dar na forma como trabalhamos. Eu diria que esse salto tecnológico nesta fase é mais um salto em termos de hábitos de trabalho remoto do que propriamente de digitalização das nossas operações e das operações das nossas empresas, mas ainda assim acreditamos que, fruto por um lado das necessidades de tesouraria que falámos há pouco, fruto, por outro lado, da necessidade das empresas se focarem naquilo que são as suas atividades core e aquilo que são as suas atividades diferenciadoras, deverá ser um bom momento para se repensar o que é que em cada uma das empresas são processos e sistemas essenciais, e o que é que são atividades que não são atividades propriamente geradoras de valor e que, portanto, dever-se-á procurar alternativas essas competitivas, mas que possam fazer as empresas beneficiar, por um lado, de uma tendência que tem vindo a acontecer nos últimos anos, que é, como se recordarão, ao longo da última década, as plataformas de outsourcing tinham tipicamente localizações mais remotas. Todos nos lembramos dos casos, por exemplo, da Índia, e ao longo dos últimos anos Portugal tem aparecido como um destino bastante privilegiado para aquilo que chamamos o nearshore, ou seja, de facto as empresas privilegiam localizações mais próximas e, portanto, Portugal tem hoje condições muito atrativas para poder desempenhar este tipo de funções. Por outro lado, para o tecido, para as pequenas e médias empresas, também existe aqui um momento importante em termos tecnológicos, porque como acontecia no passado, a adoção deste tipo de soluções estava muito dependente de grandes volumes de dados e de grandes investimentos em tecnologia. Hoje, como sabem, a tecnologia está massificada, nomeadamente com soluções de software as a service, que permite, com níveis de investimento bastante mais reduzidos, por um lado, flexibilizar a estrutura de custos das empresas e, por outro lado, beneficiar destas tecnologias escaláveis para negócios, também eles mais pequenos. Portanto, em termos de onde é que estamos atualmente, portanto, as empresas que procuraram soluções de outsourcing, tipicamente estão aqui a meio deste gráfico, ou seja, numa lógica de procura de poupanças muito imediatas e poupanças, diria eu, poupanças de arbitragem, ou seja, ganhos de escala. Aquilo que vai ser a jornada que vamos assistir nos próximos tempos, e que é esta jornada que será decisiva, tem que ser uma jornada de melhoria de processos, de reengenharia e digitalização de processos e, por outro lado, também de reorganização da própria organização. E esta componente, em conjunto, naturalmente, com aquilo que são os ganhos de escala, poderá trazer poupanças muito interessantes ao tecido empresarial, e não apenas às grandes empresas, também às PMEs, e deverá ser um foco nos próximos tempos, uma vez que atualmente, como todos sentirão, aquilo que são os processos e sistemas das empresas foram significativamente interrompidos ou alterados e, portanto, de facto, enfrentamos aqui um momento em que fará todo o sentido que eles possam ser reponderados beneficiando deste novo normal, que é um normal que não depende propriamente de serviços de proximidade como até aqui nos habituámos. Neste mapa procuro sistematizar aquilo que deve ser a forma como cada uma das empresas avaliará se aquilo que são os seus processos se devem ser processos realizados internamente ou externamente. E o drive para essa decisão deve, por um lado, ser aquilo que são os processos diferenciadores da organização, ou seja, tudo aquilo que sejam processos que a organização, por uma questão de dimensão, por uma questão de know-how, não consiga acompanhar do ponto de vista de desenvolvimento, então deverá ponderar fortemente a sua externalização. Por outro lado,
assiste-se a um conjunto de empresas que de facto têm imensas redundâncias de informação, com duplicações de sistemas e por outro lado com informação que não é consistente entre si. Como sabemos, esse tipo de realidade é uma realidade que deve ser fortemente reponderada, porque impede que as empresas possam beneficiar de fatores diferenciadores como atualmente existem, como é o tema, por exemplo, do Data Analytics, da existência, e que depende em grande medida de plataformas e processos comuns. Portanto, esta também é uma oportunidade para limparmos aquilo que são as inconsistências de dados internos e criarmos um novo normal mais digital, mas também ele mais coerente e mais potenciador de ganhos futuros. Por outro lado, olhando sempre para a componente de gestão de risco e de compliance, numa perspectiva muito mais proativa do que reativa, como sabemos atualmente, aquilo que são os sistemas de gestão de risco das empresas, como o passado recente bem demonstra, são tipicamente sistemas de gestão de risco muito reativos e temos que migrar para uma realidade de maior proatividade e sistemas mais preditivos. Eu diria que o toque, que a pedra de toque para a avaliação de todo este exercício é qual é que é a experiência que conseguimos providenciar ao nosso cliente. E aqui, tipicamente, assistimos a um panorama em que as empresas, quer do setor produtivo, quer do setor de serviços, têm processos e sistemas muito evoluídos para garantir a excelência e a excelência da experiência ao seu cliente final, mas depois aquilo que são atividades internas são atividades que tipicamente por uma questão de dimensão e por uma questão de competitividade não conseguem estar ao mesmo nível. Passará a ser muito difícil de conseguir compatibilizar organizações que não conseguem atingir o mesmo nível em toda a sua cadeia de valor, seja ela uma cadeia de valor de prestação de serviço interno ou externo. E, portanto, nos casos em que, por uma questão de dimensão, por uma questão de talento, por uma questão de investimento, não seja possível manter o mesmo nível de excelência nas atividades internas e externas, deverá ser ponderado procurar alternativas para manter esse nível de qualidade, até porque, como sabemos, continuamos a ter desafios muito significativos do ponto de vista do talento e muitas vezes será muito difícil, se não mesmo impossível, com o número de atividades de baixo valor que as empresas mantêm internalizado, manter níveis de competitividade e de atratividade de talento que permitam dar um salto em termos qualitativos que as empresas necessitam. Por outro lado, vamos assistir a um movimento, como o João falou inicialmente, a um movimento mais dinâmico, quer de concentrações, quer de aquisições, fruto de alguns ativos mais estressados e depois, por outro lado, beneficiando algumas vantagens, nomeadamente em termos de capacidade financeira de algumas empresas, e é importante que também ao nível dos processos e dos sistemas que as empresas estejam preparadas para que aquilo que é a sua operativa interna não seja um handicap neste tipo de movimentos. E isso faz-se tipicamente, não propriamente com desenvolvimentos internos, faz-se com sistemas que sejam eles sistemas competitivos do ponto de vista de integração no mercado e que permitam também eles escalar a qualquer momento, quer em termos geográficos, quer em termos de dimensão das operações e, portanto, mais uma vez, se não estivermos em condições de, com a operativa interna, garantir esse tipo de flexibilidade, devemos aproveitar o momento para ponderar se temos ou não temos capacidade, quer de investimento, quer de captação de talento, para fazer estas operações internamente e tipicamente existem alternativas externas que têm hoje níveis de competitividade e de qualidade que devem fazer reponderar este binómio de internalização ou externalização. Nós na KPMG, em resposta também a este movimento e a esta procura, desenvolvemos uma solução para aquilo que são as áreas financeiras, que abrangem nomeadamente a componente de contabilidade e de reporting, assente em soluções em formato web, ou seja, procurando criar um ponto de ligação único
com os gestores e com os empresários, em que passa a haver apenas uma única informação, ou seja, não existe propriamente informação da contabilidade e informação de gestão de negócio. Por outro lado, integrando aquilo que são hoje em dia as soluções ao nível da tesouraria e integração daquilo que são as transações bancárias, do nosso ponto de vista, permitindo aqui níveis de eficiência muito interessantes e direcionado para um tecido empresarial não tanto comum no passado, mas agora para um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, permitindo essa flexibilização. Em termos muito gerais, esta plataforma permite uma visão integrada de todas as componentes financeiras e de contabilidade da empresa, quer sejam elas contas a pagar, contas a receber, ligação com o sistema bancário. Por outro lado, também ligação com os nossos especialistas, ou seja, permitindo fazer benchmark com aquilo que são as empresas similares e procurando aqui ganhos de eficiência por essa comparação e pela análise das diversas componentes do negócio, nomeadamente os temas relacionados com a fiscalidade, com os processos e controlos e, por fim, obviamente, também com os temas do cumprimento das obrigações fiscais, que também são essenciais neste tipo de sistemas. Portanto, em termos muito gerais, era isto que pretendia dizer, portanto, desafiar o tecido empresarial para ponderar, de facto, aquilo que são as suas atividades de geração de valor e aproveitarmos esta pandemia para pensarmos que, de facto, dificilmente conseguiremos ser competitivos a realizar todas as tarefas e, provavelmente, este é o momento para fazermos esse diagnóstico do que podemos fazer com excelência e o que não podemos fazer com excelência. Então, de facto, devemos encontrar parceiros que o consigam fazer com esse nível e também, obviamente, com condições de competitividade de preço que sejam aceitáveis. Da minha parte, passaria então ao Jorge para aprofundar os temas da fiscalidade. Obrigado. Ok, vamos ver. A apresentação. Bom dia a todos. Na sequência um pouco daquilo que os meus colegas têm estado a falar, esta situação também levou o Governo a tentar ajudar as empresas do ponto de vista fiscal, tentando criar medidas e apoios que permitissem às empresas cumprir com as obrigações fiscais. Há vários tipos de medidas, há medidas propriamente fiscais que têm a ver com o diferimento de pagamento de contribuições e dos impostos. Há medidas de proteção à doença e parentalidade dirigidas mais às pessoas individuais. Há medidas que têm a ver com a flexibilização dos sistemas de incentivos financeiros e fiscais. Medidas também que tentam ajudar as empresas a gerir melhor a sua situação e que têm a ver com layoff. E também gostava de falar um bocado no pós-Covid, não só do ponto de vista que os meus colegas falaram, mas mais relacionado com as novas relações laborais. Assim, eu iria focar mais nas medidas fiscais e ia começar por referir que elas têm mais a ver com o diferimento do pagamento de contribuições e de impostos ao Estado, não propriamente com a redução dos mesmos, ou seja, como já alguém disse, esta conta vai ter que ser paga mais tarde ou mais cedo, portanto o que o Governo apenas fez foi diferir o pagamento das contribuições e dos impostos. Este diferimento tem regras, tem prazos e portanto vocês na apresentação têm essas condições de acesso ao diferimento das contribuições, tem os prazos, tem a possibilidade de mesmo ser pago em prestações, portanto há várias possibilidades para as empresas recorrerem, gerindo da melhor forma a sua situação de tesouraria. O mesmo acontece com o diferimento de entregas das retenções na fonte de IRS e de IRC, as mesmas também podem ser diferidas no tempo, mas terão que ser pagas, não há qualquer redução ou perdão, há apenas um diferimento temporal das mesmas.
O mesmo acontece com o IVA, quer no regime mensal, quer no regime trimestral. Portanto, há a possibilidade das empresas diferirem e pagarem em prestações também, se for essa a opção, o IVA que tem que entregar ao Estado. Também a declaração anual, modelo 22, e o pagamento dos PECs e dos pagamentos por conta também foram adiados por algum tempo, mas há que cumprir e há que estar atento aos prazos. Aconteceu o mesmo também com a declaração anual, com a IES, passou também para 7 de agosto. O dossiê de preço de transferência também foi adiado para 31 de agosto. Ou seja, há todo um diferimento da área fiscal, dos pagamentos e das declarações, mas tudo tem que ser cumprido, tudo apenas foi adiado no prazo. Também outras obrigações que têm a ver com o IVA e com os outros impostos foram, digamos que, diferidos no tempo, mas não há qualquer redução ou perdão, pelo menos até agora. Queria-vos deixar também uma nota, não é um tema propriamente fiscal, mas é um tema que afeta muitas empresas e há aqui uma intenção de flexibilização do Estado em relação aos sistemas de incentivos financeiros que existem. Quer isto dizer que, nomeadamente as empresas que já têm projetos aprovados e que agora têm dificuldade em cumprir os objetivos que se propuseram, existe flexibilidade do Estado para rever esses projetos e rever as metas que foram estabelecidas. O mesmo sucede em relação a algumas despesas que tinham sido aprovadas e que agora enfim, foram canceladas ou foram adiadas em função desta situação do Covid-19. Portanto, há possibilidade de rever o que está aprovado e de calendarizar de outra forma as metas que foram estabelecidas. E, por último, uma nota sobre o pós-Covid e a forma como as empresas lidam podem lidar com os sistemas remuneratórios que têm em vigor. Nós, já desde o tempo em que houve o chamado choque fiscal, muitas empresas começaram-nos a pedir ajuda para tentarmos rever os sistemas remuneratórios que tinham em vigor nas suas empresas, de forma a tentar, por um lado, do lado das empresas, tentar reduzir custos com a massa salarial e do lado dos trabalhadores tentar manter ou aumentar o seu rendimento líquido, apesar da carga fiscal que surgiu naquela altura. Pensamos que esta época do Covid-19 e a forma como as empresas estão a organizar com a implementação do teletrabalho, existe aqui também alguma possibilidade de redefinir a forma como remuneramos os nossos colaboradores e tentar estabelecer estruturas de remuneração mais flexíveis. É um desafio, porque muitas das situações não são fáceis de gerir, porque mexe com as pessoas e mexe com o seu salário, mas é a altura, provavelmente, de se fazer uma análise e tentar otimizar o nosso sistema remuneratório. Queria deixar também esta nota, porque é algo que nós estamos a sentir a necessidade junto dos nossos clientes. E eram estas notas que eu vos queria deixar. Enfim, a matéria fiscal não é um tema muito fácil de gerir, mas temos que lidar com ele e era isso que essa nota que eu gostava de vos deixar. Eu gostava de agradecer aos três oradores, ao João, ao Jorge e ao Paulo. Foi muito importante e interessante o conteúdo das três apresentações que nos fizeram, sobretudo porque os temas são perfeitamente complementares e, portanto, efetivamente, esta pandemia veio-nos trazer desafios a vários níveis e esses níveis refletem-se sobre a economia, sobre as empresas, sobre as pessoas e vão nos ensinar uma nova normalidade e é essa nova normalidade que neste momento estamos a tentar antecipar e estamos a tentar preparar. E, portanto, se nos permitissem, a mim e às outras pessoas que estão a participar desta conferência,
há aqui algumas questões e eu dirigia estas questões a todos, mas efetivamente a sensação que tenho é que no caso esta será mais respondida, é mais genérica e portanto será respondida pelo João e portanto o que está aqui a ser questionado é que efetivamente esta crise vem nos ensinar que o plano de contingência, os temas de gestão de compliance e de incertezas muitas vezes eram vistos pelas empresas e por nós próprios como uma obrigação, como algo que pendia sobre nós de uma forma regulatória e veio a concluir-se que foi muito importante quando tudo isto aconteceu de uma forma repentina, as empresas estarem preparadas e cada um ter o seu próprio plano. E, portanto, a minha questão era o que é que entendem que vai efetivamente alterar-se, se isto é uma oportunidade para estes temas ganharem uma nova importância e se entendem que isto efetivamente vai passar a ser também um fator distintivo entre as várias empresas, ou seja, a robustez e a capacidade de responder às várias situações dos planos de incertezas, dos planos de contingência e dos temas de gestão de compliance. Não sei se o João pode começar. Sim, posso. Sim, eu tentei tocar nesse ponto, ou seja, sim. Eu acho que isso passou para o topo da agenda. Eu concordo com o que estava a dizer. Eu acho que todos tínhamos, até porque naquela checklist de qualquer organização fazia parte ter planos de contingência, e tem que se ter, como é óbvio, mas provavelmente, e também não podíamos estar preparados provavelmente para uma situação destas, quer dizer, o Bill Gates previu que isto iria acontecer já há muitos anos, mas eu diria que foi inesperado para todos, até para ele, já o confessou, não é? Mas todas as empresas tinham esse plano de contingência, mas não estava no topo da prioridade. Nós, nestes projetos que temos estado a executar, quer na área mais de corporate finance ou de advisory, e quer nas áreas de outsourcing, basicamente estamos a tornar isto como a primeira prioridade, ou seja, foi com aquilo que eu disse, primeiro criar a equipa e depois perceber qual é o plano de contingência, o plano de continuidade de negócio que permite, nestas situações extremas, reduzir o impacto na operação. E depois isso basicamente vai variando muito de setor para setor, não é? No setor de mais serviços, sobretudo é criar os instrumentos e as ferramentas que permitam um modelo, eu diria, não é só de teletrabalho, mas é um modelo híbrido, não é? Que preserve a segurança dos trabalhadores, em primeiro lugar, e depois a segurança dos clientes e dos fornecedores, não é? Mas que permita que a operação continue, não é? E que se consiga continuar basicamente a ter contacto com clientes e a produzir de forma eficiente. Na indústria, o que nós vimos foi a grande disrupção, não foi só a paragem, as pessoas basicamente saírem do chão de fábrica para casa e pararem muitas delas a produção, mesmo quando se viu que se conseguiam criar modelos em que se conseguia gerir o tema de saúde pública, não é? Ou gerir com alguma segurança, para não parar essas indústrias, o que vimos é que tínhamos as cadeias de fornecimento interrompidas a todos os níveis, porque, por exemplo, quem dependia muito de mercados asiáticos, basicamente, essa cadeia foi completamente interrompida, houve problemas também com alguns fornecedores de maior proximidade e basicamente, o que é preciso é redesenhar toda essa cadeia de fornecimento e perceber, em situações de crise, como é que eu posso, de alguma forma, mitigar este risco. E também nestes processos, o tema da proximidade também se tornou relevante. E o tema na indústria. Por isso, aqui, eu diria que esse é um tema crítico hoje em dia, é a prioridade quase número 1, porque nós não vamos sair, provavelmente, deste processo nos próximos 18 a 24 meses, a OMS agora diz que o processo vai ser mais longo, por isso vamos ter, provavelmente, um ressurgimento de picos de contaminação, e se não atuarmos rapidamente para o próximo pico, termos estes planos de continuidade de negócio a funcionar de forma eficiente, basicamente os nossos negócios vão sofrer muito e vamos ter novamente um impacto massivo na economia. Não sei se respondi à questão. Sim, obrigada. Tinha agora aqui uma questão que também resulta de algumas questões que estão a ser levantadas no nosso Q&A,
e que é um misto para o Paulo e para o Jorge, porque efetivamente o que está a ser questionado tem a ver com o novo modelo de trabalho, o novo modelo laboral, seja ele de contratação, seja o próprio modelo de organização da sociedade em termos de organização do trabalho. E, portanto, o que gostava de questionar é, falou-nos efetivamente o Paulo de um novo modelo de organização, e do ponto de vista do modelo de organização vamos ter modelos mais híbridos, modelos com mais outsourcing, modelos com mais teletrabalho, e portanto aqui tem impactos e desafios para as empresas, mas também gostava de ouvir um bocadinho o que é que o Jorge nos pode dizer sobre o tema da contratação e da fiscalidade que incide sobre toda esta temática dos novos modelos de trabalho. Portanto, no fundo, se estes modelos híbridos vão implicar revisões do próprio modelo de contratação e, eventualmente, até revisões da própria fiscalidade relativamente aos temas do trabalho. E, portanto, pedia que, de uma forma, entre um e outro, nos tentassem esclarecer estes temas. Bom, muito obrigado pela questão. Do ponto de vista daquilo que é um modelo organizacional, eu diria que aquilo que seria uma tendência que vínhamos a assistir mais do ponto de vista teórico do que propriamente da aplicabilidade prática, tínhamos de facto alguma tendência para a implementação de modelos menos assentes em postos de trabalho fixos, vamos chamar assim, sobretudo naquilo que são as indústrias de serviços. Estes 2 meses, de facto, vieram alterar o paradigma, portanto, claramente as empresas demonstraram que têm uma capacidade de trabalho remoto que não era percepcionável por nenhuma das empresas e que a obrigação e a falta de alternativa fez com que a adoção fosse massiva. Naturalmente que esta realidade é uma realidade que, do nosso ponto de vista, veio para ficar, obviamente não com uma tendência integral como acontece hoje, mas vão de facto ser implementados modelos híbridos, modelos muitas vezes rotativos, que fazem com que por um lado se venha a reduzir a necessidade de espaços de escritórios, portanto isso é algo que já é relativamente assumido no mercado, que de facto as empresas vão procurar reduzir, mais uma vez flexibilizando também aqui as suas estruturas de custos, procurar reduzir os espaços físicos disponíveis, beneficiando desta nova tendência de teletrabalho, e obviamente que em termos regulamentares e em termos fiscais, naturalmente que a legislação também procurará se adaptar a uma realidade que, do nosso ponto de vista, que mais não seja até por uma questão de gestão de custo por um lado e por outro lado de gestão de expectativas das pessoas que se sentem de alguma forma confortáveis com este modelo híbrido, naturalmente que a legislação deverá encontrar soluções para acompanhar uma tendência que claramente, que mais não fosse por aquilo que são os receios referidos pelo João de duração desta nova realidade, vão obrigar a que de facto se torne um novo normal. Bom, do ponto de vista fiscal, o que é que nós temos notado nos nossos clientes? A maior parte das empresas, hoje em dia, não se limita a pagar o seu salário, propriamente dito aos seus colaboradores. A maior parte das empresas tem aquilo que eles chamam um package remuneratório, que inclui desde o salário a várias componentes remuneratórias variáveis, que vão desde o carro, a gasolina, despesas de representação, algumas pagam ginásios, enfim, é um conjunto de items que, com esta nova realidade do teletrabalho, haverá necessidade de rever, ou seja, as pessoas estarão a dar mais valor a determinadas componentes do que a outras. Por exemplo, se eu estou em teletrabalho, a viatura se calhar já não é um item a que eu dou a mesma importância que daria se tivesse que me deslocar todos os dias para a empresa. E, portanto, o que nos está a ser pedido, até pegando um bocado com aquilo que o Paulo disse, com a eventual poupança que as empresas vão ter em espaço, não necessitando ter tanto espaço, até como uma medida
de incentivar o teletrabalho, porque na realidade foi para muitas das empresas foi uma agradável surpresa a forma como o teletrabalho está a resultar. Portanto, o que nos estão a pedir alguns dos nossos clientes é para revermos o package remuneratório que eles têm em vigor, para tentar otimizá-lo no sentido de criarmos ou identificarmos quais são os itens que poderão levar as pessoas a optarem mesmo pelo teletrabalho numa situação de uma nova normalidade e não apenas nesta situação de crise. Obrigada. Eu atrevia-me a voltar a colocar uma questão sobre o tema das oportunidades, porque eu acho que o objetivo também deste tipo de discussão é perceber como é que nós convertemos esta realidade em oportunidades, porque a nova, como dizia e bem, vamos ter uma nova normalidade e, portanto, vamos ter um novo futuro. E, portanto, uma pergunta tinha a ver com o seguinte: falamos há pouco e falaram diversas vezes nas alterações, no fundo, dos mercados, que podemos ter que rever também, e isto tem a ver com os planos de contingência e não só, quem são os nossos fornecedores, quem são os nossos mercados de fornecimento e os nossos mercados de destino. De que modo é que veem que isto possa também significar oportunidades? Nós somos um país relativamente pequeno, muito aberto, e, portanto, veem que isto possa vir a ser, no fundo, uma oportunidade para a nossa economia e para as nossas empresas? Eu, se calhar, respondo a essa questão. Eu acho que há claramente uma oportunidade para Portugal, para as empresas portuguesas, neste processo. Eu acho que a maior parte das indústrias europeias, e eu acho que a oportunidade está aí, vão procurar maior proximidade, ou seja, por isso, setores como o têxtil, o calçado e setores, mesmo o setor químico, há um conjunto aqui de setores que estavam bastante dependentes à escala global de cadeias de fornecimento na Ásia, por exemplo, e na China, que vão procurar alternativas e alternativas que tenham um binómio que nós temos, que é qualidade-preço. E eu acho que isso vai beneficiar bastante. Vai depender também, lá está, da forma como os nossos empresários preparam os seus negócios para funcionar neste novo normal e nesses planos de continuidade, a capacidade ou não de servirem esses mercados e também de ganharem escala para conseguirem fornecer em maior quantidade, mantendo a qualidade. Por isso eu diria que essa é uma oportunidade clara. Outra oportunidade que também está relacionada com o que está a passar é o que estamos a ver em termos geopolíticos, ou seja, não só a guerra comercial com a China e os Estados Unidos, que está a criar uma tensão grande, e há umas semanas temos um acordo, noutras semanas temos uma nova tensão, mas também vemos que no próprio mercado europeu estão-se a criar algumas barreiras à entrada e começa a haver uma discussão de criar algumas barreiras à entrada a produtos importados, e por isso estarmos no espaço europeu também podemos beneficiar disso, porque as outras economias tornam-se menos competitivas e, por exemplo, começa a pensar em temas como o setor automóvel, que é um setor que está a ser bastante impactado por esta crise, e Portugal tem uma indústria bastante relevante, quer nos moldes, quer na produção, em pequenas indústrias, quer de tecnologia para a eletrificação do setor automóvel, que já temos um conjunto de indústrias bastante inovadoras de pequena dimensão que têm vindo a desenvolver-se nos últimos anos, mas que são, pois, pequenas quando comparadas com outras de outras regiões. E por isso estas barreiras, que podem ser muitas vezes fiscais, novas taxas aduaneiras, sendo criadas, podem ser uma oportunidade para as empresas portuguesas, porque têm capacidade tecnológica, se forem competentes em introduzir estes planos de competitividade, de continuidade, continuam a operar e têm a proximidade que vai ser necessária para atuar neste novo normal. E por isso, eu diria claramente que há aqui um conjunto de oportunidades. Ótimo. Obrigada. Efetivamente, ver isto como uma oportunidade é excelente e se calhar devíamos também alargar essa visão de oportunidade ao mercado de trabalho. Não sei se estão de acordo, porque efetivamente isto cria-nos aqui simultaneamente uma oportunidade e uma pressão, mas há aqui muitas tarefas que até hoje não eram consideradas que tivessem um mercado de trabalho mundial, mas com este nível de teletrabalho que todos atingimos, eu acho que ganhamos uma nova dimensão em termos de mercado de trabalho. Não sei se estão de acordo.
Sim, aliás, essa tendência era uma tendência que, beneficiando daquilo que são as condições atuais do mercado português, nomeadamente naquilo que é o fator talento, no qual demos um salto muito significativo na última década, já se vinha a verificar em áreas onde o trabalho remoto já era o novo normal, nomeadamente nas áreas de tecnologia. Já tínhamos de facto um conjunto muito relevante de pessoas a trabalhar remotamente para outras geografias, beneficiando deste binómio que o João falou há pouco e que também é aplicável ao fator trabalho, que é o binómio qualidade-preço, e onde Portugal, de facto, na última década, deu um salto qualitativo impressionante, e que também é expectável que agora, tendo sido estendido as áreas de atuação remota a outros processos e a outras operações, é expectável que também aí Portugal possa ter uma oportunidade. Obviamente que essa oportunidade tem sempre desafios, nomeadamente naquilo que diz respeito à retenção de valor dessas oportunidades, e portanto aí o desafio será naturalmente maior, porque estaremos a gerar valor para outras localizações, mas ainda assim para o fator trabalho será um fator de competitividade adicional. Obrigada. Eu gostava só de voltar um bocadinho também a um tema que falamos no início, e falamos muito aqui também de oportunidades de transformação. Sabemos que estão perto dos clientes e, portanto, que terão uma visão bastante abrangente, e um dos temas que até foi levantado também é que isto realmente não está a impactar igual em todos os setores de atividade. E que vai levar, com uma elevadíssima probabilidade, a grandes movimentos de concentração da economia. Nós somos uma economia muito sustentada em pequenas empresas. Eu gostava só de vos ouvir o que é que estimam que poderá ser o impacto disto em termos de tecido empresarial. Nós temos small and mid-caps, algumas já estavam numa estratégia de alguma solidez financeira adicional, portanto nós já não tínhamos o nível de endividamento que teríamos se isto tivesse acontecido há uns anos atrás. E, portanto, a minha visão é também partilhada convosco que isto pode ser uma grande oportunidade. Gostava só de vos ouvir um bocadinho sobre o que é que estimam que vai acontecer ao nosso tecido empresarial. O que é que vai acontecer a este elevadíssimo número de PMEs e como é que vem este movimento de concentração? Certo. Bom, começando pelos riscos, ou seja, o facto de termos um tecido empresarial fragmentado e endividado, e eu concordo consigo, nos últimos anos tem feito um esforço de tornar as suas estruturas de capitais mais robustas e de reduzir o endividamento, é o principal risco em Portugal, ou seja, nesta fase em que temos um decréscimo grande das atividades, se não conseguirem resistir a esta fase, realmente corremos o risco de, na economia portuguesa, vermos desaparecer um conjunto de empresas que têm produtos de qualidade, que eram competitivas a nível operacional, mas que estavam um pouco capitalizadas. E isso é um risco que nós, desde há muitos anos, achamos que se tem que reduzir, porque as empresas têm que procurar duas soluções. Uma não podem recorrer sempre à dívida como um instrumento de financiamento do seu negócio e da expansão do seu negócio. Têm que procurar também instrumentos de capital, e eles existem, por isso é super relevante para tornar uma economia competitiva. A economia portuguesa é muito europeia, mas a portuguesa sempre teve alguns problemas, eu diria, de partilhar o retorno do negócio. Eu acho que é uma coisa que é cultural, ou seja, e capitalizar muitas vezes é necessário partilhar o retorno do negócio. Eu dou sempre um exemplo, a ambição de qualquer empresário e fundador de uma empresa americano é cotar a empresa em bolsa, não é? E dessa forma crescer e capitalizar. Em Portugal, essa não é a ambição, porque estou a partilhar controle. Eu acho que vamos ter essa necessidade em muitos negócios de PMEs de começar a partilhar esse controle para dotar o negócio da solidez financeira que precisam. Depois, em simultâneo, também toquei nesse ponto, ou seja, focar-se no core business e alienar aquelas áreas de negócio ou os negócios que não são críticos e que não são basicamente o core business da empresa, e aproveitar também aquelas que estão mais bem preparadas e capitalizadas e têm maior acesso a financiamento, aproveitar para consolidar dentro do seu setor.
Nós precisamos urgentemente que o nosso tecido empresarial ganhe dimensão. A dimensão não é tudo, mas é relevante para competir, mesmo na Europa, porque quando comparamos a dimensão das empresas portuguesas com os restantes países europeus, as nossas empresas são muito mais pequenas. Mesmo com economias que há uns anos estavam bastante atrás da nossa, como as economias do leste, não é? Do centro da Europa. E por isso, esse processo é fundamental e lá está. Eu vejo uma oportunidade aí, ou seja, este stress financeiro deste momento, criar aqui condições e ser um incentivo a que os empresários percebam estas duas realidades. Eu posso recorrer à dívida e devo recorrer à dívida para gerir a minha crise de liquidez, mas tenho que pensar a médio e longo prazo na capitalização do meu negócio e na consolidação, sendo possível, de setores, e vamos ter oportunidades muito interessantes de aquisição em vários setores, para basicamente ganhar uma dimensão que me torne competitivo e torne também o meu negócio muito mais resistente aos ciclos económicos. Muito obrigada. Eu não sei se o João, o Paulo ou o Jorge querem fazer alguma intervenção final, se têm algum comentário que queiram fazer. Eu só queria agradecer a vossa presença e o convite. Estamos sempre disponíveis e qualquer questão que tenham, mesmo a posteriori, por favor, não hesitem têm os nossos contactos, em contactar-nos, enviar um e-mail, telefonar. Estamos disponíveis, temos todo o interesse em discutir com todos vós o momento atual, as vossas necessidades e as vossas preocupações, por isso disponham. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu gostava então... Obrigado também. Sim. Eu ia então agradecer ao João Sousa Leal, ao Jorge Tainha e ao Paulo Paixão as intervenções que nos proporcionaram. Gostava de agradecer também o facto de me terem convidado para estar presente, porque foi muito útil esta discussão. Efetivamente focaram-se 3 drivers muito importantes do pós-pandemia, que têm a ver com a reorganização que as empresas vão ter que fazer, com a sua nova realidade em termos de adaptação do ponto de vista de recursos humanos, da própria logística, sistemas de remuneração, tudo vai ser revisto e foi muito importante termos também aqui esta visão da fiscalidade e do que é que está disponível, pelo menos que pode aliviar um bocadinho as tesourarias, permitindo pagar mais tarde. Agradeço à APD, porque acho que é muito importante podermos ir tendo estas conversas sobre temas que no fundo nos vão ocupar nos próximos tempos e que são muito determinantes para aquilo que vai acontecer às empresas portuguesas. Agradecia a presença de todos quando estiveram a participar deste webinar e que no fundo esperamos que tenham tido utilidade nesta participação. E, portanto, muito obrigada a todos, obrigada à PD, obrigada aos oradores e obrigada a todos presentes. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia, obrigado.